O vídeo de hoje é para mostrar como foi feito a pulseirinha que eu coloquei o grãozinho de arroz e todo o processo da fabricação da pulseira. Aqui eu tenho um canudinho de nylon. Não é um canudo de acrílico, porque acrílico ele quebraria, ele não envergaria assim para... Então aqui o máximo que pode ser feito é amassar, mas quando é uma pecinha pequena, é muito difícil de amassar. A não ser que você use um alicate, né? Mas em termos de resistência de cair no chão e não quebrar, não, é quase impossível ele quebrar. Ou praticamente impossível, né? Então aqui eu compro essas varetas justamente em loja onde tem peças para aniversário, material para aniversário. Eu não sei se na cidade que você mora vai ter com facilidade. Mas aqui geralmente eu consigo naquele Magazine, lojas de para festa de aniversário, né? Esse palito aqui é usado para fazer aqueles pirulitos artesanais. E aí eu compro um pacotinho que vem 100, sai a R$ 6, eu acho. Ou pelo menos aqui é R$ 6. E aí eu compro, corto um pedaço. Eu tenho duas tampinhas aqui, dois terminais ou duas tampinhas, que eu encontro elas eu peço pela o AliExpress na China. 4 milímetros, também a espessura da cápsula, ou dessa varetazinha de nylon. E aí eu corto, simplesmente eu corto ela aqui, ó. Que eu vou, para enfeitar e ficar mais bonitinho, vou escolher uma dessas flores aqui, ó, que são flores que são vendidas para enfeite de unhas. E é lá que eu encontro. Geralmente tem umas bem pequenininhas que cabe e fica show de bola. As que não cabe é só você apertar ela, que elas são flexíveis. Você aperta ela um pouquinho, você consegue botar. No caso aqui eu tenho uma bem pequenininha, eu vou usar essa pequenininha. Quanto menor, melhor. Para ficar mais visível. Vou usar alguma coisa para deixar na posição que eu quero. Aqui eu vou botar resina. Como ficou? Vou botar resina, já vou deixar a medida que a tampinha vai entrar e não vai esconder a florzinha. E pronto. Preparar a resina agora. A resina vai vir até aqui e aqui eu vou obstruir ela com a borrachinha para que faça pressão. Daqui a pouco vocês vão ver como é que é feito. Pessoal, aqui eu misturei a resina epóxi. Lembrando que a resina epóxi ela é a única que gruda no nylon. Se for a cristal ela desgrudaria, né? Então tem que ser a epóxi mesmo, que é a única que funciona com madeira ou com plástico. Quando é a cristal, o plástico ele delata com calor e aí ele acaba desgrudando da resina. Então aqui eu já misturei. Tem uma borrachinha que eu uso desse lado, que são borrachinhas de silicone que ou pode ser aquela tarraxinha de brinco. E aí é só você meter um pedaço de arame naquele furinho, naquele furo da tarraxinha, e aí vai servir de vedação. Aqui eu uso a borracha de silicone porque é uma borracha que eu uso muito para fazer os meus moldes, né? Não sei se dá para perceber aqui. É uma borrachinha molinha. E aqui eu vou botar a resina. Aqui eu deixo ele chegar bem perto da flor, porque se eu botar para tampar o furinho aqui, ele já faz criar uma bolha. Tá vendo? Já criou uma bolhazinha. E pronto.
Agora é só esperar secar. Escolher um arrozinho aqui. Esse daqui é um arroz específico para sushi. Por isso que ele é bem branquinho assim. Esse é o arroz glutinoso. Considerado um dos melhores arroz. Vamos ver o nome que eu vou fazer. Fazer o nome da minha mãe. Bom que eu já dou de presente para ela. Geralmente eu uso uma taubinha com a massinha grudada, fica mais fácil. É melhor usar a taubinha mesmo. Porque segurando na mão assim, você treme mais. O vídeo ia ficar mais interessante, né? Você segurando. Mas as técnicas é justamente para isso, para facilitar o seu trabalho. Eu grudo uma massinha de Durepox em uma taubinha ou numa basezinha. E aí eu consigo escrever com mais facilidade porque eu tenho um apoio para colocar a minha mão. Fica muito mais fácil. Grudei o arroz aqui, ó. Esse hábito aqui é para limpar a ponta da caneta, para não ficar borrando. Opa. Não sei se dá para ver daí de perto. Coloquei o nome da minha mãe, né, para variar. Geralmente eu uso um isqueiro para secar. Do outro lado eu vou fazer algum desenho. Como já tem uma florzinha na pulseira, né? Eu vou fazer um trevinho de 4 folhas. Lembrando que a letra que você resolver fazer no arroz, como é algo que você está fazendo para você, não importa se vai demorar, né? Você não pode demorar quando está fazendo isso no meio da rua, porque aí o cliente não vai esperar. Mas aí a letra não precisa ser tão perfeita. Só precisa ter o significado de que de fato foi algo que você fez. Você vai fazendo até acertar. Vai ver se eu acerto um trevinho de 4 folhas, né? Olha aí como tá ficando. Olha aí, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver. Trevinho de 4 folhas. E o nome Maria do outro lado. Pronto. O arroz já tá pronto. Agora é só esperar a resina secar. A resina epóxi ela demora um tempo razoável para secar. Geralmente entre 12 a 6 horas ela já tá boa para ser usada. Pronto, pessoal, preparei aqui as duas partezinhas da pulseira. O pingente vai ficar justamente aqui no meio. Botei 2 miçangas, né, para enfeitar um pouco. Aqui eu peguei um fio maior, geralmente 80 centímetros. Dei um nó no meio do fio, que é onde eu começo o meu ponto. É um ponto bem conhecido. É um ponto de macramê, muito simples de fazer. Você dá o nó assim, ó.
Como a intenção é mais mostrar o pingente, talvez você não pegue com facilidade, mas se você ficar voltando o vídeo, você vai conseguir. Tem vídeos muito simples espalhados por aí no YouTube mostrando como é feito. Eu dei um nó aqui, ó. Eu sempre jogo um pra cá, um por cima e entro aqui por dentro. Fica um pouco difícil, geralmente ele fica preso numa base, né? Mas como a base aqui não ia ficar bacana para gravar, aí aqui é sempre movimento repetitivo. Quando o nozinho tá aqui em cima, e essa linha, a linha tá sempre por baixo, é a que vem por cima aqui, ó. E a outra vem por cima dela e por baixo. Não é um ponto muito difícil, é um ponto fácil, na verdade, ó. A linha tá por baixo do nozinho. Eu boto por cima. Aí vem por baixo de novo. Qualquer coisa em outro vídeo eu posso ensinar esse ponto. Quando você faz só para um lado só, ele fica parecendo um DNA. Mas aqui eu resolvo fazer um para um lado e outro para o outro. O tempo de você fazer a pulseirinha é o tempo que a resina está secando, né? Como tá ficando bonito. Geralmente quando a linha está bem esticada, aí fica mais fácil de você fazer. Pronto, pessoal, como já tá ficando. Aqui é uma metade da pulseira, né? Deixa eu ver se já tá duro. Já vou aproveitar e deixar colado essa parte. Geralmente eu boto só um pinguinho de cola, tá? Não precisa botar muito, senão ele transborda. Quase que meia gota. E aí, uma giradinha assim, pronto. Um lado já tá feito, né? Agora fazer o outro lado para botar o arroz. Não vou deixar ela tão grande assim, né? Como é nylon, eu tenho a possibilidade de diminuir para deixar só o espaço do arroz. Terminar essa outra parte. Pronto, pessoal. As duas partes da pulseira já estão prontas. Ela vai vir aqui, ó. E aí ela vai ser regulável aqui. Vou até fazer aqui antes o pontozinho que serve de regular a pulseira. Tá aqui para vocês verem. Dá um nozinho, né? Só fazer essa partezinha e botar o arrozinho. A peça já secou. Ela passou cerca de umas 7 horas para secar. E aqui é só fazer o pontozinho de macramê.
O mesmo processo, né? Um por cima, outro por baixo. Aqui é porque a cápsulazinha de botar o arroz estava secando, mas geralmente você pode fazer já com a cápsula pronta. E aí fica bem mais fácil. A peça não fica tão solta assim na sua mão e atrapalhando um pouco a hora de fazer o macramê, né? Mas de todo jeito dá certo. Você não precisa fazer tão grande, geralmente eu faço o tamanho de 1 cm, que é o suficiente para ficar confortável no braço e ele não ceder com o tempo, né? Então, um tamanho razoável já, fazer só mais essa volta. Tirar o excesso, né? Uma das formas se você não tem o dedo já, digamos que encaliçado, você pode encostar simplesmente a parte do isqueiro e ele vai ficar show também. Ele fica regulável. Então, para entrar no braço é só, quando a pulseira estiver pronta, eu vou mostrar como é que fica. E agora é só unir as duas partes. Que eu vou tirar essa borracha vai servir de vedação mais tarde, tá? Vou diminuir um pouco, para não ficar tão comprido, né? Ficar só o espacinho do arroz. Lembrando que é molinho assim de cortar porque é nylon, tá, pessoal? Mas para apertar é difícil de amassar. E se cair no chão ele não quebra. Se fosse acrílico até quebraria, ou racharia e quebraria. Mas ele assim ele não quebra, tá? Aqui eu vou botar um pouquinho do óleo, né? Eu uso óleo de vaselina líquida, mas pode ser o óleo mineral. Eu dou um corte aqui com a lâmina. Quando eu preciso, eu só aperto um lado. E aí desce de gotinha em gotinha. Opa. A vaselina não tem problema de contato com a pele, tá? Aliás, a vaselina ela é indicada quando a pele está ressecada também como um hidratante mais em conta. Tem pessoas que usam hidratantes, mas por ter álcool no hidratante pode machucar a pele, então não tem problema usar vaselina. O arrozinho que eu escrevi ainda tá aqui, ó. Trevinho de 4 folhas. E o nome Maria. Vou usar a borrachinha para vedar.
Dei uma limpadinha, vou ver se a borracha vai ficar aparecendo. Vai ficar, então eu posso tirando o excesso para só aparecer o arroz. Vamos lá. Já dá para tirar um pouquinho. Agora sim, né? Vejo como é que tá a pulseira. E é aqui que eu vou colar. Tenha cuidado de secar bem a peça aqui, né? Vou botar um pouquinho de cola. Famosa Tec Bond. Essa cola é muito boa. Vou ver aqui se tá no ângulo certo. E agora é só colar. E aí você tem uma pulseirinha com o nome no arroz. Então, dá pra ver o nome aqui. Maria. Do outro lado um trevinho de 4 folhas. Pronto, pessoal. Aqui é como a pulseira ficou. Nomezinho lá no arroz. Da Maria, né? Trevinho de 4 folhas. Fiz um macramezinho na pulseira. E tá aí, mais um trabalho no arrozinho. Pulseira, o macramê é simples, ó. Ele é regulável. E aí é assim que fica o pontozinho. Mais um trabalho feito. Qualquer coisa, se inscreve aí no canal.